Olá galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Amanda. No vídeo de hoje, Quartas Macabras, eu vou contar a tragédia que aconteceu em Colorado, nos Estados Unidos, na escola Columbine High School. Esse caso ficou muito conhecido no mundo todo, super repercutiu. Infelizmente, muitas pessoas se baseiam, eu não posso falar palavrão, mas nessa porcaria de caso, entendeu? Porque, infelizmente, tem gente até que, assim, idolatra os caras, sabe? Não entendo isso nunca vai entrar na minha cabeça, mas enfim. Existe um filme no YouTube que está disponível que se chama Uma Vida com Propósito, que conta a história da primeira vítima, infelizmente, a Rachel, né? Ela sofreu muito, infelizmente. E ela tinha diários, então ela relatou muita coisa nesses diários que resolveram fazer esse filme. Esse diário você tem acesso no Google, procurar e achar o link e deixar aqui na descrição do filme também, para vocês, né, se vocês quiserem se aprofundar mais. É um caso, assim, bastante triste, né, infelizmente aconteceu já parecidos aqui no Brasil, né, a gente espera que realmente nunca mais aconteça esse tipo de coisa. E é por isso que é importante a gente falar, para a gente ver o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de acontecimento. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de eu falar sobre o caso em si, né, o plano, enfim, toda essa tragédia, é importante ressaltar algumas informações sobre os assassinos. É o Eric e o Dylan. Bom, a história conta que eles não eram muito famosos, que eles não eram muito populares, que eles sofriam bullying, que eles eram excluídos das coisas, das festas, das coisas mais legais, assim, na escola. Tem alguns vídeos deles, assim, que tá disponível no YouTube, que eu já até assisti, que não parece muito isso. Eles têm amigos, parece que eles estão bem, assim, entrosados com as outras pessoas. Mas, na versão deles, não é bem isso. No filme também mostra que eles realmente eram meio estranho e tudo mais, só que o Dylan, ele era, vamos dizer assim, um pouco mais amigável do que o Eric, né? Ele era mais depressivo. Essa é a história que as pessoas, né, tipo, que tiveram mais acesso, ou quando você assistiu o filme, ou quando você pesquisa sobre o assunto, você percebe. O Eric, ele já era mais perturbado mesmo, até os psicólogos já deduziu mesmo que ele era uma pessoa totalmente psicopata, e que o Dylan já era mais questão de depressivo mesmo, de depressão mesmo. O fato é que eles sofriam um bullying, né, essa história que conta, que ninguém chamava eles, e a polícia deduzir essa tragédia toda tenha sido feita por causa de vingança, porque eles não eram muito convidados, assim, não tinham muitos amigos, enfim. Eles estavam cursando o terceiro ano do ensino médio, o Eric era mais velho, ele tinha 18 anos e o Dylan tinha 17. Bom, o caso em si, né, o plano deles era simplesmente colocar bombas caseiras que eles faziam, né, eles têm vídeos no YouTube que você pode ir lá pesquisar, deles atirando, deles fazendo vídeos caseiros, eles tinham um blog, eles colocavam coisas sinistras nesse blog, tipo, sobre isso, falando como eles não gostavam das pessoas, tipo, tem até tudo, assim, eles estavam armando isso já fazia um ano e eles já estavam, tipo, deduzindo isso até no blog, que eles iriam fazer isso, que uma coisa muito ruim iria acontecer na escola. Como eles jogavam muitos jogos sangrentos, enfim, violentos, no filme mostra uma parte que eles deduziram fazer o que eles faziam no jogo com as pessoas na vida real. Então, por isso que também algo que gerou muita discussão por causa disso, por causa que entende-se que os jogos levaram eles a fazerem essa tragédia também. Mas enfim, é só um argumento, é só uma dedução de alguém, né? Tipo, nada foi declarado. O que foi declarado é que eles fizeram o que fizeram por vingança, porque segundo, né, eles lá nos vídeos deles caseiros, eles não eram chamados nem convidados para festas, nem coisas muito engraçadas, legais, enfim, não eram muito enturmados. Tudo começa, né, às 11h14, tem os horários específicos, assim, para você ver como que o plano foi super planejado, elaborado por eles.
Eles então entraram na escola, colocaram as bombas caseiras na cafeteria, porque era onde tinha mais gente, tava em intervalo, então, né, eles queriam fazer um estrago maior. E lá nessa escola tinha duas entradas, né? E um ficou de um lado de uma entrada e o outro ficou do outro lado da entrada. Só que a bomba ela não estourou, né? Não aconteceu o estrago que eles acharam que acontecer. E se porventura alguém tentasse sair, eles já estavam, né, na entrada e na saída, né? Preparados para atingir essas pessoas que tentassem fugir. Então, olha que plano macabro. Nesse dia era um dia de prova, né? Enquanto isso acontecia, essa explosão que estava programada para acontecer às 11h17, eles vão para o estacionamento. Porque aí, né, não acontece nada com eles e tudo mais. Só que nisso que eles estão no estacionamento, O Eric ele foi abordado, né, por um colega de classe que às vezes ele não se dava bem, às vezes ele se dava bem, e aí ele já fala para a pessoa sair dali. não fala, né? Nossa, você faltou hoje, a gente teve prova, que estranho, você não pode faltar. E o Eric Gostava muito dessa pessoa e por alguma razão ele poupou a vida desse menino. Ele fala: olha, eu gosto de você, sai daqui porque vai acontecer uma coisa muito horrível na escola. E aí o menino achou estranho, ele até conta, tem até um documentário que ele fala que ele achou estranho, mas como ele já sabia que o Dylan e o Eric eram meio esquisito, ele acreditou e saiu. Tipo assim, ele nem quis saber, simplesmente foi embora mesmo. Às 11h19 eles percebem que não explodiu, né? Tava programado para explodir às 11h07, deu 11h19, então o plano deles falhou, a bomba lá caseira deles não funcionou. Então eles decidiram invadir a escola para poder atirar, né, com arma de fogo contra as pessoas, contra os colegas, os funcionários, os professores, quem tivesse na frente deles. Nisso, quando eles estão indo, né, em direção para entrar, né, na escola, porque eles estavam do lado opostos, aí se encontraram porque perceberam que não tinha dado certo a primeira parte do plano. Eles veem a Rachel, né, que tem um filme, né, que eu indiquei. Eles veem ela e mais um menino conversando e simplesmente eles atiram nela e nesse menino. Só que o menino fica paraplégico, né? Ele sobrevive, só que ela infelizmente falece. E aí eles invadem realmente a escola. E nisso que eles invadem a escola, eles começam a sair atirando para todos os lados, sabe assim? Tem vídeos, né, no YouTube. E nisso tem um professor que eu acho que ele foi o professor crucial, acho que ele salvou a vida de várias pessoas, ele tentou fazer de tudo, sabe assim, de tudo, tudo, tudo. Ele percebeu que tava havendo tiros, ele foi pra cafeteria e saiu avisando pra todo mundo, falando, gente, ele sobe em cima da mesa, né, tem essa... muitos alunos que sobreviveram contaram isso e tal. E ele fala que tá tendo um ataque terrorista que não é brincadeira, porque era comum ter bombas caseiras, então, tipo, os tiros, as pessoas estavam achando que era algo tipo isso, que não era nada demais, porque eles já faziam isso. Então, eles acharam que era comum, né, que é o Eric Dylan faria. Mas não, realmente ele tava botando todo mundo pra correr, pra matar mesmo, uma coisa assim horrível, né, tipo um filme de terror total. E aí, esse professor que dá o alarme, porque até então, os alunos estavam normais, né, na cafeteira, não tem na cafeteria, né, não tem acontecendo nada, estamos comendo. E aí, quando eles percebem que o bagulho é sério, que tá acontecendo, o professor fala, se escondem, corram, fujam, enfim, mas não fiquem parados. E aí ele tenta salvar, tenta sair na escola avisando para todo mundo. Eles também atiraram um professor que ele é arrastado, né, para uma sala de ciências, no qual ele faleceu. Tinha um aluno que ele tinha entendimentos de primeiros socorros, ele tentou salvar esse professor, ele fez de tudo para salvar, mas infelizmente ele não conseguiu, porque o professor perdeu muito sangue. Às 11h36, então, o Eric e Dylan, eles vão para a cafeteria, e aí eles tentam fazer as bombas lá caseiras funcionar, tentar entender o porquê que deu errado. Só que assim, calmamente eles começam a beber água, começam a colocar tipo a arma assim sobre a mesa e conversar, né? Isso é um dos relatos que falam. A parte assim mais horrível, né, desse caso todos, que é meio-dia e 8. Meio-dia e 8 eles vão para a biblioteca e eles, né, fazem ali um inferno, né, na vida das pessoas, um terror mesmo. Eles começam a meio tipo, nisso a polícia já chegou, já tem paramédicos lá fora, mas eles não estão com medo de entrar, porque não sabe quem é, não sabe o que está acontecendo. Enfim, eles ficam
assim, especulando, vamos entrar, vamos, não vamos, e aí, tipo, acabam não entrando. Enquanto isso, né, na biblioteca, várias pessoas faleceram, né, foi aonde aconteceu o maior número de pessoas morreram que estavam na biblioteca. Teve um garoto que ele sobreviveu, que ele se dava bem com Jill, na verdade eles não se davam bem. Eu acho que ele era alguma coisa de jogador, assim, sabe, que popular, algo do tipo. E o Eric, ele faz a pergunta, eu não tenho certeza se é o Eric ou a Jill, mas um deles pergunta para um menino por que ele acha que ele não deveria morrer pra, tipo, né, tipo, poupar a vida dele e tal. E nisso, na verdade, eu não sei se ele responde, mas eles liberam esse garoto. Mas muitas pessoas simplesmente eles ficam falando, você me zoava, que não sei o quê, e agora o que você vai fazer, que não sei o quê, eu tô no comando. E aí acabava atirando nas pessoas. Eles até zoavam muito a Rachel, porque a Rachel, ela era uma pessoa religiosa. Então eles falam, e aí, Rachel, o que seu Deus vai fazer? Sabe assim, tipo, nossa, ridículo mesmo, ridículo, ridículo. Infelizmente, ela é assassinada, né? Ela é a primeira das vítimas. E lá na biblioteca, muitas outras pessoas também, assim, que eles ficam, enfim, né, colocando a pessoa, tipo, pra aterrorizar mesmo. E nisso, Uma coisa também que aconteceu, eles colocaram bombas nos carros deles, né? Porque lembra que um entrou por um lado, o outro entrou pro outro. Eles tinham colocado bombas nos carros deles, né? Porque se porventura tivesse ali a polícia e tal, essas pessoas também iriam falecer, né? Eles iriam matar. Porque eles não tinham só ódio contra as pessoas da escola, mas ódio com as pessoas em si. aquele professor que tinha avisado, né, para todo mundo se salvar, ele que leva o tiro, né, ele que faleceu e tal. Mas ele conseguiu ajudar muitas pessoas, ele tava, enquanto toda essa desgraça estava acontecendo, ele estava indo nas salas pedindo para as pessoas ficarem caladas e trancarem a porta por dentro, porque trancando por dentro não tem como quem por fora entrar. E tinha muita menina também que se escondeu no banheiro, enfim, foi um caso assim perturbador mesmo, macabro, ridículo, horroroso. Infelizmente isso aconteceu, infelizmente tem esse tipo de pessoas no mundo. E nisso que eles estavam lá, tipo, só zoando mesmo com as pessoas que estavam ali, né? Prestes com as suas vidas. Eles estavam trocando tiros com a polícia contra os paramédicos que estavam lá fora para socorrer as pessoas e simplesmente chega um momento que eles decidem, né, se matar, né? Eles decidem o suicídio. Aí só depois disso que a polícia percebe que acabou os tiros, né, que eles se mataram, que as pessoas começaram a sair, que a polícia invade o lugar. E essa foi a coisa assim mais tensa desse caso, porque a polícia demorou muito tempo. Isso tudo durou 1 hora. Durou 1 hora. Então, se a polícia talvez tivesse, sei lá, ido antes, não tivesse. As pessoas não sabem, né? Tem muitas dúvidas, né? 13 faleceram, 21 foram feridos. Mas as pessoas entendem que talvez se a polícia tivesse capacitada e entrado, não tivesse acontecido esse monte de pessoas que faleceram. E talvez aquele professor, né, que tava perdendo muito sangue e tal, não tivesse também morrido. Nessa parte que eles entram na biblioteca é bem intensa, sabe assim? Tem uma professora também que ela fica perto do telefone para pedir socorro, é ela que pede socorro, porque ela pede para todos os alunos ficarem lá na biblioteca quietos, calados o máximo possível para não se mexerem. Só que eles sabiam, né, que tava todos os alunos debaixo da mesa e na biblioteca não era igual a algumas salas que você tranca por dentro e quem tá por fora não entra. Então, infelizmente, né, eles perceberam que tinha muito mais aluno ali, então fizeram essa coisa toda ali. Tem muita coisa nesse caso, coisas que eu não lembro, coisas que são muito mais específicas. Tem documentários, tem simulações desse caso. É um caso assim super macabro. Assim, eu acho importante a gente falar disso. Por quê? Porque o professor, ele é mal visto, né? Tipo assim, nossa,
O professor do Brasil ganha pouco, eu acho que até dos outros lugares também deve ganhar, e muita gente acha que o professor tem que educar o aluno como se fosse o filho dele. E não, gente, essa educação tem que vir de casa. E muitas vezes o professor está se colocando em risco. Olha essa história e outras histórias que eu vou trazer aqui. Os professores, eles se colocam em risco para ajudar os alunos. Então, assim, quando ele fala, quando ele reclama do salário dele, as pessoas precisam colocar esse tipo de coisa na cabeça. Porque, infelizmente, tem muita gente ruim que pode sim invadir uma escola. Não é difícil se você parar para pensar, infelizmente. E aí é que eu te pergunto, cadê a polícia? A ronda escolar, que é a coisa mais importante, devia ter uma ronda escolar, e não é só na entrada e na saída, é o tempo todo. Deveria existir. Isso deveria ser um padrão, não é pedir mais. É ronda escolar, não é? Então tem que estar onde? Na escola. Eu acho que é meu entendimento. E, tipo assim, muitos professores, eles correm esse risco, os alunos correm esse risco, um professor não dá para salvar 50. Então, as pessoas precisam colocar isso na cabeça também. Por isso eu trouxe esse caso. Eu acho que esse caso tem que ser falado, tem que ser discutido. As pessoas precisam ficar sabendo e não tem que ficar idolatrando fulano e ciclano, porque fulano e ciclano não tá aqui. E também não é Deus para voltar, não voltou até hoje. Então, assim, não é nada. Se eles acharam que, ai, cadê seu Deus? Não tá aqui agora. Pois é, talvez ela tinha essa missão na vida, para fazer um filme e as pessoas pensarem no que as pessoas estão fazendo. Porque você não tem direito de tirar a vida da outra pessoa. Ninguém tem direito de tirar da vida de ninguém. E também ninguém tem que ficar praticando bullying com outra pessoa, zoando outra pessoa, excluindo outra pessoa. Isso também é uma coisa errada. Eu não tô falando que, nossa, eles tiveram uma boa... Não, não tem. Não tem justificativa. Mas também você não pode ignorar que a pessoa realmente sofreu bullying, né? De certa forma. Então, assim, evitar. A escola precisa estar presente, precisa estar atento aos bullying. Os colegas também, sabe assim, para com esse negócio de preconceito. Sabe, as pessoas precisam aprender a ser gente, a ser humano, a amar o outro. Senão, essa não vai pra frente, nada vai pra frente, nada vai funcionar, vai ser sempre assim. Sabe assim, então eu achei muito importante trazer esse caso, eu queria ter trazido antes, queria ter entrado mais, mas já iria ficar muito grande, porque eu já sabia que eu ia falar alguma coisa aqui, porque realmente eu fico muito estressada nesse caso. Né, porque aconteceu coisas piores, né, aqui no Brasil mesmo, teve o caso da creche. Então, assim, tenso. Então, sim, infelizmente algumas pessoas levam o Dylan e o Eric lá pra cima, acham que eles são os heróis, mas na verdade eu não acho isso. Tudo bem, não é porque você tem uma vida, né, depressiva, triste, que você tem que sair matando todo mundo, você não tem esse direito. Você não é o dono da vida. Você não é. E você não é o dono da morte. Então você não pode escolher quem você quer matar e quem você não quer matar. E um dia você vai morrer também. Né? Basta saber para qual andar você vai, o de cima ou de baixo. Então, eu quis fazer esse quadro de Quartas Macabras. Espero muito que as pessoas tenham assistido, que as pessoas comentem, que as pessoas compartilhem, que as pessoas se inscrevam no canal. Mas, assim, o mais importante, se conscientize. Conscientize. Dê valor também aos professores. Ajude o seu colega, não fica zombando dele, entendeu? Você não é melhor que ele, você não é mutante, você não é superpoderes. Então, por favor, você é igual. Você tem 2 olhos, uma boca, mesma coisa, nariz, um coração que bate. Então, por favor, não fique se achando superior a ninguém. Acho esse caso, infelizmente, interessante. Infelizmente, porque pessoas faleceram pra gente se tocar que existe o bullying. Precisou pessoas falecer pra gente se tocar que o professor realmente ele merece um outro olhar. Porque muitas das vezes é o professor que tá ali. É o professor que tá de frente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Compartilhem, se inscrevam, comentem. Acho que é mais importante, né? E conscientizar também. E até o próximo vídeo.